J mais ABC. Oferecimento Coop, perto da sua casa, próximo de você. Eleições 2018. Definidos os candidatos para segundo turno para presidente e governador. Confira também o desempenho dos candidatos da região do ABC. Após a eleição, santinhos poluem ruas do ABC. Justiça determina retorno dos postes de iluminação na Via Anchieta. Já na coluna esportiva, você confere como foi a participação dos times paulistas na 28ª rodada do Brasileirão. Depois de 16 anos diante de um público de mais de 56 mil São Paulinos, o Palmeiras quebra o tabu e vence o clássico no Morumbi e ainda assume a liderança isolada do Brasileirão. Já o Corinthians sofre a maior derrota na história da Arena. O Timão perdeu por 3-0 para o Flamengo diante de sua torcida. E para finalizar, vamos receber em nossa sala de entrevistas o professor Ramon Barazal, que vem para comentar sobre a apuração final das eleições. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Segunda-feira, 8 de outubro de 2018, Primavera Brasileira. Está no ar mais uma edição do J mais ABC. Boa noite, segunda-feira quase terminada, mas ainda com um tempinho para a gente ficar bem informado. E também temos ainda uma semana inteira pela frente. Bem-vindos a mais uma edição do J mais ABC. Abrindo a nossa edição de hoje, vamos começar pelo assunto que dominou todos os noticiários de ontem e de hoje. Hora de falar sobre eleições aqui no J mais ABC. Definidos os candidatos para segundo turno para presidente e governador aqui em São Paulo. O Renan Bandeira preparou uma matéria com todos os detalhes sobre esse assunto e também sobre o desempenho dos candidatos aqui da região do ABC. Confira na matéria a seguir. O último domingo foi marcado pela votação para escolher quem governará o Brasil e os estados nos próximos 4 anos. Presidente, governador, senador, deputado federal e estadual eram os cargos em disputa na corrida eleitoral de 2018. Para a presidência da República, a eleição terá segundo turno. Jair Bolsonaro, do PSL, teve 46,03% dos votos, enquanto Fernando Haddad, do PT, teve 29,28% dos votos. Para o governador do estado de São Paulo, a disputa também vai para o segundo turno, mas ela foi mais acirrada. E com 10% de diferença, Dória, do PSDB, saiu à frente de Márcio França, do PSB. João Dória teve 31,77% dos votos, enquanto França ficou com 21,53%. Neste ano era necessária a escolha de 2 senadores, e no estado de São Paulo, Major Olímpio, do PSL, e Mara Gabrilli, do PSDB, foram eleitos para comporem as cadeiras do Senado. Major teve 25,81% dos votos, e Mara ficou com 18,59%. Para deputados estaduais e federais, os principais que foram eleitos no ABC são, para deputado federal, Alex Manente, do PPS, que teve 127.366 votos, e Vicentinho, do PT, com 70.645 votos. Para deputado estadual, venceram Barba, do PT, com 91.394 votos, Carla Morando, do PSDB, com 89.636 votos, e Thiago Auric, do PR, com 73.435 votos. Como foi dito na reportagem, os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, farão uma decisão no segundo turno para a presidência, assim como João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB, para o governo do estado de São Paulo, segundo os dados finais da apuração do Tribunal Superior Eleitoral. O segundo turno será no dia 27 de outubro, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Agora vamos para o nosso noticiário local. Começamos a falar sobre limpeza urbana, a falta de respeito ainda dentro do contexto das eleições. Nós sabemos que a boca de urna é crime e a entrega de santinhos de candidatos nas portas dos pontos de votação se enquadra nessa infração. Porém, mesmo que todo mundo saiba disso, os locais onde ocorreram a votação continuaram cheios de lixo nas portas e a situação se agravou ainda mais, pois ontem, dia da eleição, choveu e dessa forma os tais santinhos ficaram colados nas ruas, dificultando a limpeza e colocando em risco a vida dos cidadãos ali que passavam. A repórter Isabel Rufino preparou uma matéria explicando um pouco mais sobre este assunto. Vamos acompanhar aqui no telão.
Boca de urna é considerado crime e pode acarretar uma multa que varia entre 5 e 15 mil reais, além de prisão, que pode chegar a 1 ano. Mesmo sabendo disso, uma cena muito comum nos pontos de votação é a entrega de santinhos de candidatos, que na maioria das vezes terminam no chão. Neste primeiro dia de eleição, ocorreu o que já era esperado. As ruas ficaram tomadas por propagandas políticas, situação que ficou ainda mais difícil, pois choveu e assim os papéis ficaram colados no chão. Infelizmente, aqui no ABC, não foram só os pontos eleitorais que ficaram tomados, mas também as ruas paralelas e outras avenidas. Em um flagrante feito por um telespectador, é possível ver um homem que de dentro de um carro joga diversos santinhos pela janela do veículo, poluindo assim vias que estariam mais distantes dos pontos eleitorais. Após o término da votação e o fechamento dos portões, algumas equipes de limpeza vão até os pontos para realizar a retirada da sujeira. Porém, mesmo assim, o trabalho não é 100% eficaz. Pois é, né, minha gente? Lutamos tanto contra a corrupção, porém, pequenos gestos como estes são crimes e são cometidos como se não fossem nada. Essa é uma ótima hora para a gente poder, então, rever essas atitudes que nós estamos tomando, tá certo? Agora, eu queria fazer uma correção. Eu disse que o segundo turno das eleições seria no dia 27, o correto é dia 28. O tribunal, aliás, as obras de ampliação do Centro Especializado em Reabilitação 4 de Mauá, que fica na Rua da Pátria, na Vila Magine, lá em Mauá, vão custar quase o dobro do estimado há 3 anos, quando tiveram início. A reforma do equipamento foi autorizada em dezembro de 2013 pelo Ministério da Saúde, quando foi anunciada a liberação de 1,7 milhão de reais via Fundo Nacional de Saúde. Segundo a administração municipal, já foi executado 1,9 milhão de reais no projeto, iniciada em 2015. Esta obra tinha prazo de conclusão em 12 meses, o que não ocorreu. A Prefeitura lançou na semana passada um edital para a contratação da empresa que vai executar as etapas remanescentes ainda desse equipamento. O custo estimado é de 1,3 milhão de reais. Com o novo contrato, previsto para durar 12 meses, serão gastos com o equipamento 3,2 milhões, o que representa 90% a mais do que estava previsto inicialmente. Conforme a administração, 65% das melhorias já foram executadas. A Prefeitura de Mauá afirmou que será preciso contratar uma nova empresa para tocar a obra, porque a segunda colocada na licitação anterior não respondeu ao chamamento e a terceira não aceitou continuar a obra. Concluídas as obras do Centro Especializado em Reabilitação 4, a previsão de atendimentos é de 200 pacientes em deficiência intelectual, 200 pacientes em deficiência física, 150 em deficiência auditiva e 150 pacientes em deficiência visual por mês. Os resultados são encaminhados pelas unidades básicas de saúde. Instalações hidráulicas, elétricas e estruturais passarão por reformulação. Já no que se refere à ampliação, haverá espaço maior dedicado à fisioterapia. O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu ao pedido da Prefeitura de São Bernardo e determinou que a Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, e a Agência de Transportes do Estado de São Paulo façam, num prazo de 30 dias, o restabelecimento total da iluminação entre o quilômetro 18 e o quilômetro 23 da Via Anchieta, sob pena de multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento da ação. A reportagem é do Gabriel Plaza. Com prazo máximo de 30 dias, a empresa Ecovias, concessionárias da via e responsável pela obra, sofrerá com uma multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento não justificável. O trecho passou por obras entre novembro de 2017, quando os postes foram retirados, e o fim de agosto desse ano. Apesar da promessa inicial da Ecovias de entregar a iluminação junto com as pistas, a região continua às escuras. A decisão da 6ª Câmara de Direito Público foi publicada na quarta-feira e é o resultado de ação ingressada pela Prefeitura de São Bernardo no último dia 14 de setembro. Além da Ecovias,
A Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, aparece como requerida no processo. O tribunal havia anteriormente negado a liminar de urgência solicitado pela Prefeitura de São Bernardo, mas julgou em sua última decisão ser favorável ao agravo do município, afirmando que a demora na instalação das luzes ainda agrava o risco de acidentes. Em nota, a Ecovias afirmou também que o restabelecimento da iluminação na Via Anchieta deverá ocorrer até o fim de outubro. A concessionária reforçou que se trata de um serviço especializado de responsabilidade da concessionária de energia do trecho, a Eletropaulo, que inclusive já foi notificada em relação a esse problema. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo da edição desta segunda-feira do J mais ABC. Na volta, você confere a nossa coluna esportiva, como foi a participação dos times paulistas na 28ª rodada do Brasileirão. Olha só, depois de 16 anos diante de um público de mais de 56 mil São Paulinos, o Verdão quebra o tabu e vence o clássico no Morumbi e ainda assume a liderança isolada do Brasileirão. Já o Corinthians sofre a maior derrota da história na Arena. O Timão perdeu por 3-0 para o Flamengo diante de sua torcida. Confira também como foi a participação dos clubes aqui do ABC na segunda fase da Copa Paulista. Confira também outras notícias locais. Agora é o seguinte, aproveite esse tempinho do intervalo e entre lá na nossa página do Facebook, que é TV Mais ABC, para dar a sua opinião e também em nosso portal tvmaisabc.com.br para conferir as notícias do dia. Então não sai daí porque a gente volta já já. Bom, para não perder o costume, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2085 da Mega Sena, realizado na noite do último sábado em Itapiringa, em Santa Catarina. Vamos ver então quais foram as dezenas sorteadas aqui no telão. Já estão aqui, olha, 12, 21, 25, 37, 38 e 49. A Quina teve 64 apostas ganhadoras. Outras 4.786 apostas acertaram a quadra. O próximo sorteio da Mega Sena será na próxima quarta-feira, dia 10, relativo ao concurso 2086. O prêmio agora é estimado em 23 milhões de reais. Vamos agora para o futebol. A bola rolou pelos gramados brasileiros. Chegou a hora dos esportes na edição desta segunda-feira do J mais ABC. Vamos lá, vamos começar pelo Brasileirão. Olha só, o Palmeiras se mantém na liderança isolada do campeonato. As equipes paulistas entraram em campo mais uma vez nesse final de semana pela 28ª rodada do Brasileirão. Vamos conferir então os resultados aqui no nosso telão. Olha só, o Corinthians recebeu o Flamengo na Arena Corinthians e perdeu por 3-0 diante de sua torcida. Quase 40 mil pessoas viram o Coringão tomar 3 gols. Foi a maior derrota do Corinthians na história da Arena Corinthians. Já o Santos foi lá no Barradão e venceu o Vitória por 1-0 na sexta-feira também. Esses jogos foram na sexta-feira. Já o São Paulo recebe o Palmeiras e deixa o Palmeiras quebrar um tabu de mais de 16 anos. O São Paulo perdeu por 2-0 e ficou longe aí da ponta da tabela. Por outro lado, o Palmeiras agora é o líder absoluto. Depois desses jogos, a tabela de classificação para as equipes paulistas ficou da seguinte forma. Vamos ver então como ficou a tabela de classificação. Aqui são os gols desses jogos que nós falamos. Então, olha só, o Palmeiras é o líder com 56 pontos. O São Paulo está em quarto lugar com 50 pontos. Já o Santos ficou em sétimo lugar com 39 pontos e o Corinthians está se afastando aí da zona da Libertadores, está com 35 pontos e nós estamos acompanhando aí os gols, né, desse jogo. Esse aí já é o gol do Santos contra o Vitória naquele jogão, né? Já aí nós estamos vendo o São Paulo perdendo para o Palmeiras, deixando o Palmeiras então quebrar aquele tabu de tantos anos, e o público no Morumbi foi de 56 mil pessoas.
E os times aqui do ABC também entraram em campo pela segunda fase da Copa Paulista. Vamos ver novamente no telão e conferir a rodada? Bota aqui pra gente poder ver como foi a rodada. Não teve, então, a do ABC? A gente fica devendo, mas já tem um programa de esporte, como eu vou falar agora, né? Uma dica para você ficar muito mais bem informado sobre esses assuntos, acompanhe a nossa programação esportiva. Logo mais às 8 da noite, você assiste o Esporte Mais com a apresentação do Roberto Gozzi. No Esporte Mais, você terá uma análise mais técnica e aprofundada sobre a rodada e principalmente sobre essa participação das equipes do ABC que eu chamei aqui na Copa Paulista. Na sequência, você assiste ao programa Futebol Mais Debate com a apresentação do nosso colega Frank Fortes, com comentários de Carlos Carreira, sempre recebendo convidados especiais. Por exemplo, hoje quem compõe a bancada é Rafael Barajas. Ele é o idealizador do projeto Play FC. E olha só que legal, esse projeto reúne cerca de 10 mil crianças e adolescentes. No Futebol Mais Debate tem muitos prêmios para quem participa, além de muita informação, análise e uma divertida e polêmica discussão. Então está feito o convite, não percam. Primeiro o Esporte Mais, depois o Futebol Mais Debate. Vamos a um aviso de utilidade pública. Os atendimentos e os prazos processuais do Fórum de Santo André, localizado na Praça 4º Centenário, ficarão suspensos entre hoje, que é segunda-feira, e quarta-feira desta semana. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entre os dias 8 e 11 de outubro, o local vai receber obras de impermeabilização da laje. Por conta do barulho causado por essas obras, os atendimentos serão interrompidos. Nesse período, o plantão extraordinário deverá ser realizado no Fórum de São Caetano, na Praça Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, que fica lá no bairro Jardim São Caetano. O comunicado do Poder Judiciário foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 1º deste mês. Nós vamos para mais um intervalo. Aproveite novamente mais esse tempinho e vá lá na nossa página do Facebook TV Mais ABC ou no nosso portal tvmaisabc.com.br e confira todas as notícias ali postadas. Na volta você confere. Preço da gasolina, do diesel e do etanol encerra a semana passada em leve alta. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, também conhecido como ANP. E em nossa sala de entrevistas vamos receber o professor Ramon Barazal, nosso parceiro que já está aqui em nossos estúdios preparado para falar. Ele está aqui para comentar sobre os resultados das eleições 2018. Nós voltamos em instantes com a parte final do J Mais ABC desta sexta-feira. Muito bem, já estamos de volta, estamos aqui em nossa sala de entrevistas. Hora daquele bate-papo no J Mais desta segunda-feira. Mais uma vez recebemos o nosso querido amigo e colaborador da TV Mais, o professor Ramon Barazal. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Gil. Cansado, bem? Né? Porque foi uma maratona, né? Foi um dia longo, né? Obrigado. Obrigado, viu, Barazal, mais uma vez por você estar aqui com a gente, sempre disposto e nos ajudando nesse trabalho que a gente não pode dizer que não seja um trabalho de utilidade pública. Obrigado, viu? Nada, é um prazer, Gil, um prazer que se renova e estamos novamente à disposição para a gente conversar sobre o tema, né? Legal. O tema de hoje do nosso bate-papo é sobre, claro, essas eleições 2018. Urnas apuradas, resultados divulgados, como já vimos nesta edição, na reportagem do Renan Bandeira, na abertura do nosso telejornal. E agora vamos para um novo desafio. Ao longo da disputa presidencial, os principais candidatos a presidente se comprometeram a fazer mudanças estruturais na economia. Uns defenderam acabar com o teto dos gastos, outros prometem mudanças profundas no sistema previdenciário. Uma ampla reforma tributária também está no radar dos presidenciáveis. Seja qual for o resultado da eleição, no entanto, o próximo presidente pode ter dificuldades em avançar a agenda de promessas econômicas. Por se tratarem de propostas de emenda à Constituição, essas medidas precisam de amplo apoio dos parlamentares para serem aprovadas.
o que pode se provar difícil diante da possibilidade de um Congresso bastante dividido. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, o repórter Renan Bandeira volta com outra matéria que ele preparou, falando um pouco mais sobre esse tema. Vamos acompanhar. Ao longo da disputa presidencial, os principais candidatos à presidência se comprometeram a fazer mudanças estruturais na economia. Independente de qual seja o resultado da eleição, o próximo presidente pode ter dificuldades em avançar a agenda de promessas econômicas, por se tratar de propostas de emenda à Constituição. Essas medidas precisam de amplo apoio dos parlamentares para serem aprovadas, o que pode se provar difícil diante da possibilidade de um Congresso bastante dividido. As principais propostas são: fim ou alteração do teto de gastos, reforma ou revogação da última reforma na Previdência e reforma tributária. A grande questão é que, para entrar em vigor, as ações têm que passar por uma série de aprovações. Na Câmara, a tramitação da PEC começa na Comissão de Constituição e de Justiça. Se aprovada na CCJ, uma comissão especial é criada para debater o assunto. No plenário da Câmara, a PEC precisa do apoio de 308 deputados de um total de 513, sendo que para ser aprovada é necessária a votação em 2 turnos. Depois de passar pela Câmara, a PEC segue para a CCJ do Senado e em seguida vai ao plenário do Senado. Para aprovação são necessários 49 votos de 81 senadores, também em 2 votações. Pois é, mas agora nós vamos dar continuidade ao assunto e conversar aqui com o Barazal. Barazal, vamos dividir essa conversa aqui para a gente poder falar sobre tudo. Vamos falar primeiro sobre a eleição aí para o segundo turno para presidente. Queria que você desse o seu panorama sobre tudo isso, você que acompanhou bem essa apuração. Como é que você acha, na história política brasileira nunca houve uma virada, né, de um candidato que estivesse perdendo e tal. Mas a gente tem então agora as coligações. Hoje o próprio Ciro já bandeou para o lado do PT, a Marina não se manifestou, mas a gente sabe que os propósitos delas não batem com nenhum dos dois. Tivemos aí algumas surpresas. Dá um panorama sobre essa eleição. Bom, Gil, a primeira coisa é a gente registrar que os 2 candidatos que vão para o segundo turno, a saber, Bolsonaro e Haddad, são 2 candidatos de 2 posições extremadas, um à direita e um à esquerda, e, portanto, têm linhas de pensamento muito diferentes e tem um público muito diferente. Sim. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é lembrar também o seguinte: o eleitor Bolsonaro e o eleitor Haddad são, em geral, com raras exceções, eleitores absolutamente fiéis. Quer dizer, não são pessoas que vão dizer, olha, eu vou mudar meu voto em função disso ou em função daquilo. Portanto, esses votos, 46% para Bolsonaro, 29% para Haddad, nesse momento, são votos mais ou menos cativos, isso não vai mudar. Isso significa, Gil, em outras palavras, que tanto um candidato como outro vão ter que buscar mais apoio, mais votos, de uma outra forma, que não que aqueles conseguidos até agora. Então, por exemplo, no caso do candidato Haddad, o PT já tem apoio de Ciro Gomes, que é evidentemente posicionado mais à esquerda, já foi ministro dos governos PT e assim por diante. Portanto, ele pode buscar votos aí. Em contrapartida, o candidato Bolsonaro vai buscar voto de quem? Dos eleitores de direita ou os conservadores. E aí você tem um pouco de pessoas que votaram, por exemplo, em Alckmin, eu tenho um pouco de pessoas que votaram em Álvaro Dias e assim por diante. Bem, o handicap positivo para Bolsonaro é o seguinte, é que ele tem 46%, portanto falta pouco para ele chegar na maioria mais um. Enquanto que Haddad tem uma diferença bastante grande. Você lembrou bem, quer dizer, a história tem mostrado que quem no primeiro turno chega em primeiro lugar, que nesse caso seria o Bolsonaro, tem uma chance muito maior e a história tem mostrado que se confirma para o segundo turno. De qualquer forma, a conferir, quer dizer, nós não estamos aqui com bola de cristal tentando adivinhar o futuro, né? Eu acho que o grande destaque nessa eleição presidencial ficou, ao meu ver, a Marina, que entrou com 16 pontos e saiu com 1. O Alckmin também entrou mais ou menos ali, caiu muito nas pesquisas. Eu acho que eles entraram e saíram pequenos demais. E algumas surpresas que a gente teve ao longo. Mas os candidatos aqui da região, será que a nossa campanha, quem é do ABC, vota no ABC, deu certo? Não tenho dúvida disso.
nós praticamente dobramos o número de deputados, tanto no plano federal como no plano estadual. Sim. No plano federal, quer dizer, deputado federal, nós agora teremos 4 representantes da nossa região lá em Brasília, enquanto que no plano estadual, na Assembleia Legislativa, nós teremos 6 representantes. Bom. Eu ainda acho, Gil, que é um número pequeno, quer dizer, a nossa região pode e merece ter um número maior. Então eu entendo que esse tipo de campanha, não é? Quem é do ABC vota no ABC, deva prosseguir para uma próxima eleição e para que isso fique bem marcado na cabeça do eleitor aqui do ABC. Perfeito. Afinal de contas, nós temos que fazer cada vez mais um número de representantes, seja em Brasília ou seja na Assembleia Legislativa. Um passo já foi dado porque nós conseguimos reverter aquela situação da última eleição em que nós tivemos o menor número de candidatos eleitos aqui na região e agora a gente já deu um passinho. Então, é isso. Muito bem, recebemos hoje em nossa sala de entrevistas Ramon Barazal, professor, grande colaborador aqui da TV+, ajudou a gente na grande cobertura de ontem, esteve hoje aqui no programa da Gabi Tricânico e mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, viu, Barazal? E até uma próxima oportunidade que está muito próxima para mais um grande bate-papo. Muito obrigado a você, aos amigos de casa e seja feliz, Gil. Seja feliz, boa semana e obrigado, Barazal. Aquele abraço. Muito bem, nós encerramos aqui mais uma edição do nosso jornal, não é verdade? J Mais ABC desta segunda-feira, 8 de outubro de 2018. O Dia do Nordestino termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal, você confere à 00:30 e também às 6:30 da manhã da terça-feira. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Obrigado a você, amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de noite e bom descanso a todos. O J Mais volta amanhã, terça-feira, às 7 da noite, em ponto, com a apresentação do grande Dárcio Arruda. Continue aí com a nossa programação. Na sequência, você acompanha o Esporte Mais e depois o Futebol Mais Debate. Boa noite, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.